Olá, eu sou Humberto Pinheiro. A Assembleia Entrevista de hoje fala com Fábio Moraes. Olha o currículo. Advogado, especialista em ciências criminais, analista de sistemas, especialista em banco de dados e sistemas digitais, enfim. É tudo isso, mas nós vamos falar de delação premiada. Dr. Fábio é um advogado de carreira extremamente, diria, proativa, e o assunto que nós vamos discutir aqui é um assunto que está muito em voga e toma conta, sobretudo, no seu dia das suas preocupações. Doutor Fábio, o que é delação premiada? A delação premiada, Humberto, é um instituto deverasmente, como se pode falar assim, deveras controverso. Por que controverso? Porque nossa formação cristã leva a delação premiada como se fosse uma traição. Ou seja, é um ato de um comparsa, uma pessoa do grupo, dentro de uma instituição criminosa, trair os seus comparsas, trair o seu grupo. A partir daí, devido à nossa formação religiosa, a gente remete ao grande traidor da história cristã, que foi Judas Iscariote. E com isso, existem opiniões doutrinárias controversas com relação à instituição delação premiada ou contribuição premiada. Perfeito. Mas isso não isenta, na verdade, o produto do depoimento. O depoimento, ele, na verdade, é um depoimento que a justiça acata como verdadeiro, é uma peça importante na construção do processo? Sim. Se a gente for pegar a história, verificar de onde veio a delação premiada, verificamos que, desde o histórico, me permito fazer esse breve, Fique à vontade. até mesmo para poder a gente entender um pouco mais desse nobre instituto, porque apesar de eu ter inicialmente falado em traição, é um instituto que está muito em voga e permita-lhe colocar até uma questão de histórico e direito comparado de como é isso em outros países, tá certo? E aí para analisar no Brasil. Apesar de a gente achar que é a instituição da moda, a delação premiada é uma coisa muito antiga mesmo. Ele vem, inclusive aqui no Brasil, das Nações Filipinas, no capítulo 5, de onde tem um crime previsto lá, uma previsão chamada lesa majestade. Esse lesa majestade era aquelas pessoas que queriam, em prol do rei, né, em prol da majestade, delatar algum crime que fosse contra a coroa. A partir daí, essa pessoa que fizesse delação, fizesse esse depoimento, automaticamente ele era perdoado pelo rei, certo? Perfeito. Depois houve um ocaso de direito na legislação brasileira e até na legislação mundial, e ela teve um aspecto fértil, onde nós vemos a delação premiada, principalmente nos Estados Unidos, onde existe um estudo chamado, me permita o termo, plea bargaining, que é algo bastante utilizado lá nos Estados Unidos. Por quê? Primeiro, é importante verificar esses aspectos diferenciais com relação à nossa sociedade, à nossa cultura jurídica. Lá nos Estados Unidos, o Ministério Público ele é extremamente forte. E a finalidade da delação premiada, ela vem justamente da necessidade de não se instalar o processo criminal. Ou seja, na fase anterior à fase persecutória, anterior à fase de inquérito policial, o Ministério Público propõe automaticamente um acordo com o réu, com a finalidade de, através da informação dele, devidamente comprovada. Então, quem propõe, desculpe a interrupção, quem propõe é a autoridade. Não é o réu. O réu não pode tomar iniciativa e dizer, olha, eu estou querendo construir aqui um processo de delação. Não, o réu não pode tomar essa iniciativa. O réu pode, tá certo? Nos Estados Unidos, especificamente, como o Ministério Público é muito proativo, usar essas palavras, ele automaticamente, se o caso aguarda, porque lá como lá a diferença é o seguinte, o Ministério Público, como eu lhe falei, ele é proativo, ele é forte, então ele tem poderes que estão além do nosso Ministério Público. Sim. E a partir daí ele propõe, se ele verificar que é interessante para ele, automaticamente ele propõe, ele vê, vamos fazer um termo bem popular, ele vê a sardinha e quer pegar o tubarão.
Perfeito. Então ele chega para a sardinha, ou seja, para aquele ente mais frágil, na relação que não é tão perigoso assim, e a partir daí propõe aquela delação, propõe aquele acordo, que automaticamente ele tem poderes para poder homologar, e nem sequer, Humberto, ele tem ação penal. Perfeito. Certo? Isso nos Estados Unidos. No Brasil. Aqui no Brasil é totalmente diferente. Como é que no Brasil? No Brasil é o seguinte, aqui, antes de mais nada, vigora o princípio da indisponibilidade da ação penal. Ou seja, quando existe uma delação, existe uma contribuição por parte do réu para delatar os seus consortes no crime, automaticamente isso há um acordo do Ministério Público, obviamente, e é submetido ao crivo judicial, ao crivo do magistrado. Só ele pode homologar, obviamente, com o aval do Ministério Público, vamos dizer, aquela delação premiada. No mundo jurídico, o que a gente chama de homologar, na verdade, é aceitar. Carimbar oficialmente. Carimbar oficialmente, Perfeito. ou seja, a partir daí eu só aceito. E qual é a vantagem do réu que faz isso? A vantagem do réu, depois eu vou tratar alguns aspectos sobre Perfeito. isso, mas a vantagem do réu é que ele pode ter do perdão judicial, ou seja, o crime dele é totalmente perdoado, Ou até a diminuição de pena. até diminuição de pena. Ou tem alguns aspectos, ele pode começar a depender da pena, está ligado diretamente ao regime. Ele Perfeito. pode começar no regime, em vez de fechado, regime aberto ou Perfeito. semiaberto. Perfeito. E a partir daí, a série de vantagens. Perfeito. Então, quem propõe aqui no Brasil é a autoridade policial, mas também o réu pode propor a delação premiada, correto? Aqui no Brasil, o réu pode propor essa delação. O réu pode querer, obviamente, confessar e, repare bem, são 3 instrumentos diferentes, tá certo? Que é bom a gente ver essa diferença. Nós temos a confissão, o testemunho e a delação premiada. Sei, Certo? sei. A confissão é quando a pessoa confessa seu crime. Perfeito. Perfeito. O testemunho é quando a pessoa testemunha a existência do crime. Perfeito. A confissão, a delação premiada está muito além disso. Ele tem que confessar o crime, ele tem que provar que é verdade o que ele está falando. Não é só isso, ele tem que trazer alguma coisa nova com relação àquele crime, aquele fato está sendo investigado pela polícia, que leve a investigação a um aprofundamento da questão e a prisão e a condenação de outros réus. Ou seja, a autoridade tem que avaliar se efetivamente essa delação ela é uma iniciativa densa e que pode desembocar em fatos evidentemente concretos. Com certeza. Perfeito. Perfeito. E quais são os direitos do delator? Bom, o delator, primeiro, ele tem que ser acompanhado do advogado. Então, obviamente, nós temos uma fase inquisitorial, que é uma fase que existe uma restrição na nossa própria característica, que nós criminalistas combatemos muito isso. Existe um aspecto na fase investigatória, que é a fase inquisitorial. Inquisitorial vem de inquisitio, de inquisição, né? Onde aquela defesa é muito curta, muito restrita. Então, a necessidade de tudo aquilo ali ser conferido durante a execução, durante o processo judicial. Que aí sim, ele vai ter o direito de ampla defesa do contraditório. Então, ele tem o direito de ser acompanhado pelo advogado e, obviamente, ele tem, óbvio, pela lei que existe aí de proteção à vítima e testemunhas, tem várias leis que eu vou citar daqui a pouco, que protege vítimas e testemunhas, ele tem direito a entrar nessa proteção de vítimas e testemunhas, correto? Além disso, ele tem direito o acordo que for homologado judicialmente, a ter direito a esses direitos, desculpa a repetição, de ser premiado, ou seja, pelo fato da proporcionalidade da pena, dele ter contribuído e, obviamente, ter facilitado essa investigação, de ter minoritário a pena. Vamos criar uma imagem para o telespectador entender de forma extremamente didática. A justiça aqui no Brasil me propõe uma delação. Pois não. Eu estou envolvido aí num imbróglio, enfim, e eu topo. Aí eu sento com as autoridades para um primeiro depoimento. Esses depoimentos, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, enfim, qual o tamanho dessa minha presença perante a autoridade? Quem é que, na verdade, mede isso? É num depoimento só, eu tenho que dar mais de um depoimento? Enfim, que momento é que a autoridade interrompe aquele depoimento
para continuar amanhã ou depois? A lei não coloca limites para o depoimento. Inclusive, o depoimento pode ser em qualquer momento da fase processual. Seja Mas na é um fase... depoimento só? Ou Vários depoimentos. Ah, são vários depoimentos. Mesmo porque, repare bem, tem um outro lado que nós vamos discutir daqui a pouco. É a questão da pessoa que está sendo acusada. Não é isso? Uhum. Porque nós temos o delator e a pessoa que sofre a delação. Perfeito. E essa pessoa tem direito ao contraditório e à defesa. Não tenho dúvida. E tem o princípio da imagem que está envolvido aí. Aí que está o aspecto contraditório da delação premiada. Então tem que ser a coisa muito bem feita. A delação se dá sob sigilo da justiça. Não necessariamente. Ah, não necessariamente. Não necessariamente. O depoimento pode vazar. Não. Na fase inquisitorial, não. Na fase inquisitorial, de jeito nenhum. Inclusive, a depender do tipo do processo, o juiz, o Ministério Público, ele vai determinar qual tipo, se o processo vai ser público ou não. Todos os nossos processos, eles podem ser públicos ou se só por segredo de justiça. Tá certo? Por exemplo, o processo que envolve menor, ele passa por segredo de justiça. Família, de um modo geral, é sobre justiça. Então, isso que vai ser pelo crivo da homologação judicial. Ah, perfeito. O crivo da... A homologação judicial, na verdade, é quem constrói o modelo, Isso. Correto? A baliza. O juiz é o papel importante na história. E justamente o Ministério Público. Perfeito. O Ministério Público pede que o juiz, como ele é uma parte aqui distante entre as partes, o Ministério Público que acusa e dos acusados, ele tem que estar imparcial e a partir daí ele tem que fazer uma análise imparcial da coisa. E a partir daí ele tem que avaliar pelos dois lados. Seja pelo interesse do Estado, que está acusando, pro societar, como pro réu. Ou seja, ele tem que investigar também, ele tem que analisar também o lado do réu. E em que momento quem está sendo acusado vai ter acesso ao processo, ao fecho de depoimentos da delação, do delator? Olha, aí começa a primeira controvérsia. Nós, por exemplo, que somos garantistas, defendemos que o acesso à pessoa que está sendo delatada, ele tem que ser um acesso amplo. Lógico, tem alguns casos que existe a questão dos grampos, é muito complexo. Mas, vamos dizer, logo que o processo, logo que a investigação entre na questão no processo da fase de investigação, automaticamente, teoricamente, teria que dar acesso à pessoa que está sendo delatada. Claro. Acontece que isso na prática não está acontecendo bem assim. A pessoa só vai ter acesso, na verdade, quando o Ministério Público promove a denúncia. Ah, perfeito. Com base nos depoimentos do delator, o Ministério Público promove a denúncia. Isso. Ou não. Ou não. Ou não. Perfeito. Ou pode oferecer uma denúncia na totalidade do produto do depoimento do delator, ou também não. Ou dizer, olha, o que ele disse aqui, na verdade, não tem nenhuma sustentação, nós vamos fazer a denúncia com base, diria, em 30%, 40% do produto do depoimento do delator. Também pode ocorrer Também isso? pode ocorrer. Mas é importante notar aí, são duas coisas importantes. Primeiro, a delação não pode ser alvo principal da investigação. Esse é o grande medo da maioria dos juristas que vão contra o Instituto, tá certo? Então, hoje a banalização da delação premiada pode ocasionar, que defende alguns juristas, uma leniência com relação à investigação criminal. Ou seja, vão deixar de fazer a investigação criminal de maneira apurada, de maneira aprofundada, em virtude de se apoiar somente na delação premiada como mérito para fazer a denúncia. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque a delação premiada devidamente comprovada, com direito à ampla defesa, o contraditório por parte da pessoa que está sendo delatada, que seja colocado no processo criminal, não tem problema nenhum. Mas tem que tomar devido cuidado, primeiro, para que essa delação não seja falsa e a partir fira de morte a imagem da pessoa ser delatada, muitas vezes pessoas públicas, tá certo? Isso é muito importante colocar. Segundo, que haja uma investigação ampla e que não há. Eu acho que o papel do Ministério Público aí é fundamental para fazer uma investigação de maneira criteriosa e a partir daí, se posso fazer a denúncia
de maneira correta. Aí também a parte do magistrado, da parte jurisdicional, que ela tem que fazer a avaliação. Até que ponto essa investigação, essa prova é lícita, porque aí que está o grande perigo da ação premiada. Se ela for ilícita e contaminar as outras provas, a partir daí o processo é todo nulo. Mas eu ouço dizer, e a população também, o homem comum da rua, que o delator ele tem que provar o que está dizendo. Sim. Né? Então, esse princípio por si só consubstancia, na verdade, um produto final positivo dos seus depoimentos? Por si só, isso aí, essa exigência. Porque a autoridade, o que fica implícito é que a autoridade vai a campo, vai reunir as provas para fazer a constatação, para fazer a comparação e para fazer a constatação definitiva de que o que ele está dizendo é verdade ou não. É isso, mas repare, a delação que está colocada em lei é o seguinte, ele pode provar ou pode levantar indícios. Mas ninguém pode ser condenado por indícios, é verdade? Exatamente, por isso que me cabe ao Ministério Público fazer o trabalho complementar. Ou seja, me cabe ao Ministério, os órgãos de investigação, a Polícia Judiciária, a Polícia e o Ministério Público fazer a investigação para ver se esses indícios realmente são comprovados. Perfeito. Nós estamos vivendo um momento, diria, histórico, do ponto de vista da vida jurídica nacional, com a chamada Operação Lava Jato e com o Instituto da Delação Premiada que veio à tona. É um instituto antigo, não é só no Brasil, Não. Ele acontece pelo mundo afora. Sim. As nuances e, na verdade, o comportamento do desenrolar do processo é que se diferencia de um país para o outro, mas, no fundo, é um instituto que existe em todos os países. Qual é a opinião do senhor, que é um homem do direito, um advogado, um estudioso da matéria? O que é que o senhor acha desse tema ter emergido e ocupado daqui para frente a vida jurídica nacional? É algo auspicioso, é positivo ou, na verdade, ele representa um retrocesso? Bom, há controvérsias. Eu fico na posição para variar intermediária. Por quê? O senhor, na verdade, não é tucano. Não, não sou. A questão é a seguinte, tem que se tomar cuidado. Eu acho que é um instituto que veio para ficar. Veio para ficar? Veio. Não sem sombra de dúvida. Por quê? Está previsto, o início dele no Brasil veio com a lei de crimes hediondos. A hedionda lei de crimes hediondos. Perfeito. Tá certo? Por que hedionda lei de crimes hediondos? Porque é uma lei que ele aperta a pena como sendo a solução de diminuir os crimes no Brasil. Uhum. Eu sou totalmente contra. E como os institutos, como também a redução da maioridade, etc, etc. Mas tudo bem. O que leva a crer é o seguinte, não é aumentando a pena que nós vamos resolver o problema de crime no Brasil. Todos os principais criminologistas do Brasil e do mundo já estudaram sobre isso, tem diversos artigos sobre isso, publicações, etc. A questão toda é, com o crime a lei de crimes hediondos, ela trouxe essa fundação da instituição, no qual, mas com uma coisa por bem. Repare que a finalidade do crime hediondo é a questão da extorsão mediante sequestro, a 159, do Código Penal, no qual, se por acaso algum dos sequestradores delatasse os outros companheiros, que levasse só a descoberta do cativeiro e, obviamente, a libertação da vítima, automaticamente ele teria a diminuição da pena em 1/3, tá certo? E o que acontece? Isso é fantástico. Por quê? Você está protegendo a vida. Mas no momento que você começa a levar isso para a esfera econômica, como aconteceu com o crime organizado, com uma lei de contra crimes contra a fazenda pública, repare que o foco mudou. O bem jurídico protegido não passou a ser a vida, e sim o patrimônio público. A partir daí, o foco já mudou de direção. Então, com relação a isso, eu acho que o Instituto está aí para ficar, vai ser cada vez aplicado cada vez mais, mas tem que se tomar o devido cuidado. Primeiro, até que ponto os delatores estão promovendo esse instituto, com que finalidade?
Porque tem um outro lado também. Você falou dos direitos dos delatores, eu não respondi. O delator tem direito a uma proteção, na lei de proteção de vítimas, de testemunhas e vítimas, se eu não me engano, de 2 anos. A partir daí, ele fica entregue à própria sorte. Nós estamos numa democracia jovem, amigo. Instituto Jovens. 2 anos ele é protegido pela 2 anos. autoridade. Depois de 2 anos. A partir de 2 anos ele é jogado na rua. Seja lá que Deus quiser. Tá certo? Cria-se o Instituto da Proteção testemunha abandonada. Então, nos Estados Unidos, tá certo? Existe todo um cuidado. Você pode notar que nos processos que estão aí em voga, em moda, os delatores estão sendo bem públicos. Né? Esses caras, as pessoas que estão sendo sem querer defender nem atacar, obviamente, eu estou agindo aqui de maneira extremamente imparcial. Claro, claro. Mas a questão toda essas pessoas que estão delatando, elas vão ficar marcadas. Sem dúvida. Não é isso? Assim como quem está sendo. E o delator também já está marcado, já está O delator, extremamente carimbado. sim. Então, tem que se ver até que ponto, para a defesa, isso é importante. Perfeito. Porque é um instituto controverso. É verdade. Agora, doutor Fábio, as pessoas dizem assim, fulano, Judson saiu, foi libertado pela justiça e tal, foi para casa para cumprir o regime semiaberto, Sim. não é isso? Com a tornozeleira. Que tornozeleira é essa? Eletrônica. Isso aí, eu vou me explicar. Isso é meramente... Eu estou perguntando exatamente porque está aqui um pouco na sua área. Fique à vontade, Não é? fique à vontade. Isso é meramente do que um GPS. O GPS. Um GPS. Isso é um instituto que tem milhares de anos nos Estados Unidos. Inclusive, os crimes, como os Estados Unidos ele usa muito, inclusive, isso aí, nós defendemos a utilização maciça disso aí. Porque você faz uma migração da prisão para uma metodologia de restritiva de direitos. Você restringe o direito da pessoa de ir para cima e para baixo, fica, por exemplo, uma prisão domiciliar. E o GPS serve exclusivamente para ver se a pessoa está cumprindo. Nos Estados Unidos, por exemplo, se a pessoa se afastar o quarteirão, automaticamente o GPS avisa na central de polícia próxima e em 5 minutos o carro de polícia está lá. A polícia vem em cima e automaticamente. abafa. Isso. Então, é um equipamento caro. É caro. Muito caro. E não é um trombolho, é uma coisa... Não, mas é uma melhor. tornozeleirinha... Mas, amigo, repare bem. Do ponto de vista... Não é melhor você botar um tornozeleiro e ficar preso com 60 pessoas de 4 metros quadrados? Não tenha dúvida. Então, pronto. E não é desconfortável pro tornozelo, não? É também. Mas é melhor do que ficar lá na cadeia. Isso. Correto. Entendeu? Então, eu acho que nós defendemos, nós, garantistas, defendemos que haja essa migração das tornozeleiras para poder evitar prisão. Agora, nós não corremos um risco de repente, essa tornozeleira, por exemplo, ir para o tornozelo de uma mulher que o marido está desconfiando que ela o está traindo? Não. Não, porque essa tornozeleira é para uso Ele preventivo. pode chegar para a autoridade policial e dizer, olha, eu quero o instituto da tornozeleira no tornozelo da minha mulher, porque ela está dizendo que está indo para o trabalho e de repente está sendo desviada para um motel, por exemplo. Vamos colocar a primeira parte. O adultério foi abolido, graças a Deus. Foi abolido. Foi abolido, graças a Deus. O adultério não existe mais. Isso foi abolido. Perfeito. Tá? Segundo, a tornozeleira, ele é utilizado, só para Humberto, para você ter ideia, hoje, estatisticamente, 85% a 90%, é outro tema, mas das prisões hoje são preventivas no Brasil. Ou seja, 90% das pessoas no Brasil que são presas, estão presas, são porque as pessoas ainda vão esperar julgamento, ou tem processo judicial. As pessoas são presas preventivamente. Imagine. Então, se você reparar bem, o que leva uma pessoa a cometer um crime, a pessoa tem uma prisão preventiva, que leva algum tempo. Você vê reportagem recentemente aí de vários sobre isso, exaustivamente. E a partir daí, a pessoa respondeu um inquérito policial, daqui que a pessoa seja condenada e ter o trânsito julgado, demora muito tempo. Doutor Fábio, a tecnologia, desculpe, mas a tecnologia, até onde ela tem ajudado, até onde ela tem sido uma aliada da justiça? Hoje, a tecnologia hoje está sendo uma grande aliada da justiça, principalmente na parte de perícia criminal. E nós temos, aqui na Bahia, por exemplo, nós temos uma das melhores perícias do Brasil. Aqui na Bahia? Sim, nós temos excelentes
policiais preparados, equipamentos preparados. É só celebrar realmente casos anteriores que houve aqui. A Bahia, tem uma equipe técnica maravilhosa. O que falta é estrutura, tá certo? É o estado da estrutura para esses policiais, para esse corpo técnico trabalhar. E, obviamente, eles serem mais consumidos. Porque o importante é a investigação. A delação é somente uma pontinha do iceberg. O Perfeito. importante é que haja a investigação para se provar se aquela pessoa realmente pode supostamente ser acusada. Perfeito. Mas, doutor Fábio, só para a gente encerrar Pois não. essa importante entrevista aqui com o senhor, nós saímos desse processo da Lava Jato, do Petrolão e de outras coisas tantas, com um Ministério Público forte, com a justiça, com a imagem construída, uma nova imagem perante a opinião pública. Enfim, como é que fica a autoestima da população com relação a essas instituições? Na sua opinião, claro. Devido Com a Polícia Federal também? O que está acontecendo é o seguinte: nós temos hoje, a Polícia Federal está atuante, isso é muito bom, porque a Polícia Federal está fazendo o trabalho dela. O Ministério Público está investigando, que é o trabalho dela. Acho que isso reforça nossas instituições democráticas, porque, como eu falei anteriormente, o Brasil é um país jovem, certo? Nós temos 500 anos. E a nossa democracia é muito mais jovem ainda. Claro. E, a partir daí, isso faz com que haja um reforço por parte das instituições. Contudo, tem que haver uma prudência por parte da população e por parte de nós, pensadores do direito, para não estabelecer um clima de vingança. Perfeito. Porque justiça é uma coisa, vingança é outra. Vingança é outra. Então, a gente está vendo o que está acontecendo no país. Obviamente, eu como jurista, fico satisfeito que está sendo investigado, mas como advogado, tenho que tomar os devidos cuidados para que não haja uma punição por parte de inocentes. Essa é a minha preocupação, porque a exposição em demasia dos supostos acusados, tá certo? Dos supostos culpados. Porque até agora nós estamos em fase, deixo bem claro, de investigação. Claro. E, obviamente, tem alguns que já estão com processos já instaurados. Mas o processo instaurado não quer dizer que ninguém está sendo condenado ou não. E o que está acontecendo para a população é que todo mundo já condenou todo mundo. Isso me preocupa. Eu falei aqui com Fábio Moraes, advogado, jurista, analista de sistemas. Depois o senhor vai voltar aqui para a gente falar sobre sistemas, sobre análise. Sempre à disposição. Especialista em banco de dados, e aí vai voltar de novo para a gente falar sobre banco de dados e sistemas digitais, que aí é um negócio até que eu tenho um interesse pessoal enorme sobre essa questão do sistema, porque para mim é um futuro. Aliás, não é um futuro, É o presente. É o que aquele escritor americano publicou aquele livro, A Terceira Onda, não sei se o senhor leu, que é, na verdade, um marco nisso tudo. E especialista em ciências criminais. Falamos aqui sobre delação premiada, que é um tema extremamente atual e que mexe com o dia a dia da população brasileira. Falamos aqui, evidentemente, com esse homem que tem olhos absolutamente isentos, é um técnico da área, professor da área, e que, na verdade, passou aqui para a gente as informações importantes para que você possa ir construindo um conceito mais claro sobre esse bojo, esse fecho de acontecimentos que envolve hoje o nosso dia a dia. Doutor Fábio, foi um prazer enorme. Prazer todo nosso. Muito obrigado por sua atenção, nós ficamos por aqui. TV Assembleia e a TV da Casa do Povo.